Eu quero pedir para os irmãos abrir comigo em Colossenses, capítulo 2. E hoje nós vamos, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, Novo Testamento. E hoje nós vamos completar o capítulo 2, dos versos 16 ao 23. Temos estudado a carta de Paulo aos Colossenses, uma série de sermões intituladas como o Cristo Supremo, falando da supremacia de Cristo, da soberania de Cristo, sobre tudo e sobre todas as coisas. Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz assim: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração a anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a parte da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que já foi feito até aqui, porque tudo que nós fizemos aqui foi para exaltar o teu santo nome, foi para entregar um culto ao Senhor racional, digno de quem nós estamos entregando. E nós pedimos, ó Deus, por tua graça, que o Senhor nos ajude a compreender esse texto, nos ajude a aplicá-lo na nossa vida, e que isso aconteça, Deus, não por uma boa retórica ou por qualquer tipo de imposição, mas que aconteça pelo poder do teu Espírito Santo. Nós cremos que o teu Espírito age enquanto a tua palavra está sendo anunciada, e é isso que nós esperamos nessa noite, Pai. É por isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estávamos orando aqui por missões, pela missão de Deus, e falando da proclamação do Evangelho. A importância da proclamação e o efeito que essa proclamação saudável do Evangelho tem ao seu tempo, na força e no poder do Espírito, dentre todos os povos, e promove salvação aos perdidos. Só que, da mesma forma que o Evangelho ele é proclamado e ensinado de forma saudável, ele também pode ser proclamado e ensinado de forma doentia. São os falsos ensinos, as heresias. É sobre isso que Paulo trata na carta aos Colossenses. O tema central dessa carta é, de fato, para combater algumas heresias que estavam entrando naquela igreja. E as heresias, elas são como a erva daninha. Elas florescem em qualquer lugar. E ainda por cima, elas resistem ao tempo. Então elas vão brotando, vão se enraizando e vão permanecendo. Os falsos ensinos, eles são dessa forma. E eles matam de verdade. Eles adoecem de verdade aqueles que recebem esse falso ensino como verdade. Adoecem corações,
maltrata vidas, engana famílias e pessoas. E esses falsos ensinos ameaçam a igreja ainda nos dias de hoje. Então, o objetivo central da heresia, do falso ensino, é tirar Cristo do centro. Todo o esforço dedicado ao ensino falso, ao ensino errado, tem como objetivo tirar Cristo do centro, descaracterizar o evangelho da graça de Deus, descaracterizar a obra suficiente de Cristo para a salvação de pecadores como nós. E encher esse caminho de salvação proposto por Deus, encher esse caminho de acréscimos, de diversos tipos de afazeres para conquistar algo. Então a heresia, no final das contas, ela sempre vai trazer alguma forma para tirar ou acrescentar algo para a nossa salvação, para a salvação do pecador e para o relacionamento do homem com Deus. E é isso que Paulo agora vai tratar no restante do capítulo 2. É exatamente contra algumas dessas heresias, alguns desses ensinos, algumas dessas maneiras, desses acréscimos, que Paulo vai combater nesse texto que nós lemos. Ele vai seguir advertindo a igreja de Colossos, a igreja dos colossenses, para que eles permaneçam atentos, de olhos abertos, porque o falso ensino estava ali. As heresias estavam ganhando aquela região, aquela cidade e aquele povo. E na semana passada, nós vimos os versículos de 8 a 15 do capítulo 2, e vimos que Paulo combateu a ideia de que a completude espiritual do homem, ela viria por meio de um conhecimento intelectual elevado. Que se o homem tivesse um conhecimento intelectual muito alto, ele ia ser completo, ele ia alcançar a completude de Deus, né? Ele ia alcançar a salvação por meio do seu conhecimento elevado. E nós vimos que isso aconteceria não só pelo conhecimento, mas que, à medida que o conhecimento do homem fosse crescendo, um poder místico ia acontecer, algo sobrenatural ia acontecer, e ia fazer com que o homem pudesse se achegar a Deus e se relacionar com Deus. Só que Paulo, ele deixou bem claro, que nós já temos a completude espiritual, e nós já nos relacionamos com Deus, não por ter uma mente intelectual, e nem por algum poder místico que nos alcançou, não, exclusivamente por meio de Cristo, exclusivamente pelo triunfo de Cristo na cruz, pelo que Cristo fez na cruz, nós já tínhamos uma relação espiritual com Deus, quando cremos e depositamos nossa fé nessa obra. E agora, Paulo vai combater algumas frentes de ensino que estavam rondando aquela região e especificamente tentando ser inserida dentro da igreja. Alguns estudiosos vão dizer que eram alguns crentes que estavam ali e estavam abraçando esse ensino e tentando disseminá-lo no meio da igreja. Um desses falsos ensinos é o legalismo, o outro é o misticismo e o outro é o ascetismo. São nomes complexos, mas nós vamos ver o significado de cada um deles aqui. E nós vamos começar vendo aqui Paulo combatendo o legalismo. Versículos 16 e 17, que diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo aqui está combatendo o legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é a religião da realização humana. Nós fazemos, nós alcançamos e nós sustentamos a nossa salvação e sustentamos o nosso relacionamento com Deus.
E para seguir o legalismo, é necessário cumprir um monte de regras, um monte de costumes, um monte de rituais religiosos, para que de fato se tenha um relacionamento com Deus. O legalismo exige que regras e rituais sejam cumpridas para que se tenha um relacionamento com Deus. E é isso que estava sendo imposto aos crentes colossenses naquela época. Eles estavam sendo forçados a praticar rituais e costumes, tanto do judaísmo, aqueles que estão descritos nas leis de Moisés, quanto do paganismo. Porque a cidade de Colossos, nós não podemos esquecer, situada na Ásia Menor, ela era composta por muitos judeus, mas por muitos gentios. Gentios eram aqueles que não faziam parte do povo de Deus, do povo judeu, que conhecia as leis, que tinha sido ensinado nas leis. Era um povo que não tinha o hábito de praticar as leis do Antigo Testamento. Só que esse povo tinha os seus deuses e seus objetos de adoração, e também tinham rituais e tinham costumes que estava sendo imposto, tanto dos judeus quanto dos pagãos. É por isso que Paulo começa dizendo, essa ligação que ele faz, portanto, por causa do que ele havia dito nos versículos de 8 a 15, que foi o que foi pregado a semana passada, ou seja, porque vocês foram vivificados por Cristo, porque vocês tiveram seus pecados perdoados pelo triunfo de Cristo na cruz e triunfaram junto com eles, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a festividades religiosas, celebração de luas novas e com relação ao sábado. O que estava sendo imposto aqui pelos falsos mestres, quanto à comida, à bebida, às festas e a dias sagrados, pode ser visto aqui por duas óticas. A primeira pode ser entendido que tem a sua procedência nas crenças locais do povo da cidade de Colossos, nos rituais de culto pagão. Poderia ser que eles estavam sendo obrigados a cumprir com rituais de cultos pagãos. Poderia ser que eles estivessem tendo exigências específicas a respeito a alimentos, a dias sagrados, a rituais com luas, por causa dos seus rituais pagãos. E por outro lado, ele pode ser visto pelo lado de que procede das leis de Moisés, que também, nas leis de Moisés, tinham os seus rituais com tudo isso, com alimento, com dias específicos e com rituais específicos para que eles pudessem se aproximar de Deus. Mas seja qual for a exigência que estava sendo feita aqui, qual fosse a procedência, os crentes estavam sendo forçados a deixar de fazer algumas coisas para que eles pudessem se relacionar com Deus, para que eles pudessem se encontrar com Deus ou conquistar a salvação de Deus, sustentar a salvação de Deus. Mas Paulo, ele alerta os irmãos no versículo 17. No versículo 17, ele diz: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte: olha, as comidas, as bebidas, todos os rituais, os dias específicos que vocês querem guardar, eles não podem cumprir com a purificação que vocês estão prometendo. Vocês estão prometendo que se nós deixarmos de comer algumas coisas, guardar alguns dias específicos e participar de algumas festas específicas, vocês estão prometendo que nós vamos nos achegar a Deus. Só que é uma promessa falida. Vocês não vão conseguir cumprir isso. Paulo está deixando claro que a purificação para se achegar a Deus não podia vir por meio desses rituais, por essas vias, dessas formas. Porque a verdadeira purificação se cumpria exclusivamente em Cristo. Ele diz que isso era sombra
do que haveria de vir, porque a realidade, a verdadeira purificação, o verdadeiro caminho até Deus, o verdadeiro caminho de salvação, encontra-se em Cristo. E meus irmãos, vocês conhecem por aí crentes, igrejas e líderes dessa maneira, que agem dessa forma, que estão sempre impondo diversos tipos de proibição em nome da santidade, em nome da pureza diante de Deus. Estão colocando diversos tipos de barreiras, estão aumentando a quantidade de fios na cerca de arame das igrejas, para manter o povo dentro de uma redoma. Vocês conhecem pessoas assim? Aqueles que querem ser tão santos, mas tão santos, que se fosse possível, eles jejuariam 40 dias e 40 noites, o que não seria ruim, seria muito bom. Só que o problema está na motivação desses tipos de abstinências, desses tipos de coisas, desses tipos de rituais. O problema não é a prática em si, o problema é por que nós devemos praticar isso, por que nós estamos sendo encorajados a fazer isso, por que nós precisamos cumprir tais tipos de rituais. Porque eles fazem para serem purificados diante de Deus, e não porque já são purificados diante de Deus por causa do que Cristo fez na cruz. É como que se eu quisesse consertar, eu vou usar o exemplo aqui de um mecânico, que eu conheço o William como mecânico, mas é como que se eu quisesse consertar um motor de um carro, para que eu fosse um mecânico, para que eu seja um mecânico. Eu pego um motor e falo, olha, eu vou montar esse motor, e aí eu vou ser um mecânico. E não o contrário, eu chego diante do motor e falo, olha, eu vou montar esse motor porque eu sou um mecânico, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu já faço parte disso aqui, por isso que eu vou praticar. Era isso que estava acontecendo. Os mestres da religião, daquela região de Colossos, eles queriam impor algumas coisas para que o povo alcançasse alguma coisa com Deus. Só que o povo devia viver em santidade, porque foi alcançado pela graça de Deus, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Contudo, irmãos, nenhuma das exigências da lei eram capazes e são capazes hoje de nos purificar diante de Deus. Nada, nenhum ritual que nós cumprirmos pode nos purificar diante de Deus. E por quê? Porque os nossos pecados, eles são tão graves, mas tão graves, que por mais que nós nos esforcemos, por maior que seja a nossa obediência à lei, nós não podemos purificar a nós mesmos. A purificação não é algo que nasce de dentro para fora, é algo que vem de fora e nos purifica dentro de nós. E essa é a proposta do legalismo, a autopurificação. Eu me autopurifico e eu conquisto algumas coisas diante de Deus. Só que foi por causa que nós não conseguimos nos purificar que Deus precisou enviar o seu Filho. Porque ninguém é suficiente e bom demais para se purificar, que Deus precisou enviar o seu Filho, que Deus o enviou como um sacrifício no nosso lugar, para que por meio do seu sacrifício nós pudéssemos ser purificados de uma vez por todas diante de Deus e recebêssemos por sua graça tão grande salvação de nossas almas. Porque nós somos insuficientes, é que Deus enviou aquele que é suficiente para sempre, para pagar os nossos pecados e nos apresentar puros diante de Deus. É Ele que é o nosso mediador, o nosso intercessor, o nosso representante diante de Deus, é Cristo. Então, irmãos, se eu puder dar um alerta a vocês, fujam dos líderes e das igrejas que têm o seu foco nas proibições e que têm o seu foco nas imposições que trazem uma aparência de santidade.
Fuja desse tipo de igreja e fuja desse tipo de líder, porque no final das contas, eles só querem nos manter dentro de uma redoma, dentro de um aprisco que se nós sairmos, nós somos banalizados. Mas no final das contas, eles não conseguem entregar para nós o peixe que eles estão vendendo. Fujam desse tipo de líderes, fuja desse tipo de igreja. Porque uma vez que nós somos alcançados pelo Evangelho de Jesus, que nós entendemos o que Ele fez por nós naquela cruz, que nós depositamos a nossa fé nele, as proibições se vão, e a verdadeira liberdade em Cristo passa a habitar em nossos corações. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para nos aprisionar em um monte de regras, em um monte de rituais, não. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas que tipo de liberdade é essa? A Bíblia diz que todos nós somos escravos do pecado. Nós estamos algemados, impossibilitados de sair dessas algemas pelas nossas próprias forças. Mas quando Cristo morre em nosso lugar e quando nós depositamos a fé no seu sacrifício, nós somos livres, e nós somos livres para dizer não ao pecado. Nós somos livres para dizer não àquilo que desagrada a Deus, porque Cristo triunfou em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós precisamos ter isso no nosso coração, e nós precisamos viver de tal maneira, viver dessa forma. Às vezes nós nos aprisionamos, porque nós temos na nossa mente que tudo é meritocrático, tudo parte dos méritos. E a nossa sociedade é assim. Se eu estudo mais, eu vou arrumar um emprego melhor, e eu vou ganhar mais do que aquele que estudou menos, arrumou um emprego inferior e está ganhando menos. E aí a gente padroniza isso para todas as áreas da nossa vida, inclusive na fé. E aí nós chegamos diante de Deus e falamos, olha, eu fiz mais. Eu jejuei mais, eu cumpri mais rituais, as regras eu cumpri todas. E aí nós lembramos do que Jesus fala para aquele jovem rico. Tá bom, você cumpre tudo isso? Então agora, vende tudo que você tem e entrega aos pobres. Se humilha. Abre mão daquilo que ganha o teu coração, e aí depois você vem e me segue. Porque a matemática do reino de Deus é diferente da matemática desse mundo. Nós precisamos olhar para Cristo e somente para Cristo e para o que Ele fez no nosso lugar e entender que nós não precisamos mais de leis e rituais para nos achegarmos a Deus. Não que as leis e os rituais são inválidos, não. Só que eles tinham seus propósitos no Antigo Testamento. Quais eram os seus propósitos? Apontar para aquele que era puro de verdade e para aquele que ia cumprir todas as leis e rituais e para aquele que ia nos resgatar daquilo que nós não poderíamos cumprir, Cristo. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Mas depois de combater o legalismo, que eram os rituais e as regras, agora Paulo vai combater o misticismo. Versículo 18, ele diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhosa. Paulo começa agora a combater o misticismo, né? E o que é o misticismo? O misticismo é aquele braço da religião que exalta a qualquer custo as experiências, qualquer tipo de experiência mística, sentimentos do coração, pensamentos, qualquer tipo de força mística, o misticismo exalta ao invés do ensino fiel da palavra de Deus. Nós temos o hábito de dizer, talvez por causa da história, de olhar para a Bíblia e falar, a Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom, mas se alguém vier contar uma visão aqui, que não tem nada a ver com a Bíblia, normalmente, qual que é o hábito das pessoas? Eu acredito na visão, mas eu não acredito na Bíblia. Porque a Bíblia também já está velha, né? Foi escrita há muito tempo, né?
Talvez servia só para aquele tempo. Mas a Bíblia é infalível, inerrante e suficiente. É a palavra de Deus para o mundo de ontem, de hoje e de sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia é suficiente. Estive conversando com um familiar meu esses dias, e ele não gosta de crente de jeito nenhum. E ele estava falando para mim que crente é isso, crente é aquilo, que nós pastores somos assim, assim, assado. Falei, meu irmão, nós não vamos falar de nada que seja um pensamento ou uma invenção nossa. Nós vamos olhar o que Deus fala na sua palavra. Não, mas foi um rapaz lá e falou assim, assim, assim para mim, aí o cara entregou uma profecia para ele, que aquilo é abominável aos olhos de Deus. Mas ele prefere acreditar num negócio absurdo do que abrir a Bíblia e acreditar que Jesus Cristo é Deus, que Ele viveu entre nós, que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou para nos salvar. O cara não consegue acreditar nisso, mas consegue acreditar em um monte de outras coisas absurdas. E nós temos essa tendência. Isso é misticismo, irmãos. Isso faz parte de um misticismo religioso. Os místicos, eles depositam sua confiança em algumas coisas muito incertas, que podem existir, mas podem não existir também. E ainda que existam, são completamente ineficazes. Não tem eficiência nenhuma para a vida pessoal deles. E os falsos mestres daquela região de Colossos estavam alicerçados nesse tipo de fé, nos cultos aos anjos, às visões. Então eu imagino que eles se reuniam e dava até briga para contar qual era a visão que um tinha e a visão que o outro tinha. Mas por que eles faziam isso? Porque eles se julgavam mais espirituais que as outras pessoas. Eles achavam que eles tinham um nível espiritual maior do que os outros. E possivelmente eles estavam impondo isso à igreja de Colossos. Possivelmente eles estavam querendo forçar os irmãos colossenses a praticar o que eles praticavam, a viver como eles viviam, para se relacionar com Deus. Porque para eles, o mediador entre o homem e Deus não era Cristo, eram as experiências, eram os sentimentos. Já ouvi muito essa expressão, eu senti no coração, irmão. Sentiu? Mas você foi ver o que é que a Bíblia fala sobre isso? Você teve a curiosidade de saber o que é que Deus pensa a respeito disso? Se você não teve, olha na palavra de Deus, pesquisa, hoje tem o Google, o que é que a Bíblia diz sobre tal coisa? Um monte de coisa, vai aparecer um monte de coisa. Então, o mediador entre Deus e o homem para eles eram as experiências. E é por isso que Paulo alerta a igreja, ainda aí, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração a anjos os impeça de alcançar o prêmio, ou seja, de completar a corrida cristã. Não permita que eles entrem e os afastem da verdade do Evangelho, os levem para longe daquilo que Cristo ensinou, da realidade de Cristo. Não permitam isso. E aí ele continua dizendo, porque tal pessoa, eles vão detalhar seus sonhos, as suas visões, e a sua mente carnal vai torná-los orgulhosos. Porque o homem fica cheio de si quando ele fala que ele teve uma experiência espiritual que ninguém teve. O homem fica cheio de si quando ele diz que Deus falou algo com ele, que Deus não falou nem para os apóstolos, não está nem na Bíblia, mas Deus falou para ele, que Deus revelou para ele tal coisa. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Pode acontecer. Só que pode acontecer conforme a Bíblia ensina, com temor e tremor, com ordem e decência, de fato da parte de Deus, e não como acontece, infelizmente, por aí afora. Mas, irmãos, nós também precisamos ter cuidado com a busca às experiências místicas para afirmar
a nós mesmos e aos outros que nós temos uma espiritualidade elevada. Talvez nós nunca falamos isso, talvez nunca pensamos isso, mas se isso já passou pela sua mente, eu vou jejuar 3 dias e 3 noites, eu quero ver anjo, e aí acontece alguma coisa, a gente já quer se exaltar. Fuja disso, meu irmão, fuja disso, porque Paulo chama isso de falsa espiritualidade, falsa espiritualidade. A Bíblia fala que isso é falsa espiritualidade. Olha que loucura, o que muita gente está buscando para aparecer, a Bíblia trata como uma falsa espiritualidade. Deus trata como uma falsa espiritualidade. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque as experiências místicas, ela tem um poder em si mesmo de nos tornar carnais, de nos tornar orgulhosos, de nos tornar egocêntricos, autocentrados. Tudo gira em torno de mim. Por quê? Porque automaticamente nós passamos a deixar a palavra fiel de Deus de lado para viver em torno das muitas experiências que podem ser produções nossas mesmos, para a nossa própria glória, para nos vangloriarmos diante dos outros, diante das demais pessoas. Imaginem o impacto disso. Imagine, olha, eu sou um pastor, eu tenho influência sobre a vida de algumas pessoas, mas tem pastores que têm influência sobre a vida de milhares de pessoas. Imagine se eu ouvir da boca de um pastor: olha, Deus falou comigo tal coisa a teu respeito, Deus me deu uma visão a teu respeito. Automaticamente, nós temos a tendência de ficar temerosos. Olha, uma pessoa séria, é um homem de Deus, só que nós já vamos para quem é a pessoa e para o que ele faz. Nós não vamos para o Deus desse homem. Tá bom. Quando isso acontece, e se isso acontecer, como é que nós devemos agir? Vamos receber isso, vamos ouvir, e vamos fazer como os bereanos faziam em Atos dos Apóstolos. Tudo que Paulo pregava, eles abriam a Escritura e iam conferir o que estava sendo dito. Nós precisamos ter paixão pela palavra de Deus e confiança de que ela de fato é a palavra de Deus. Nós precisamos, como diz o apóstolo João, provai os espíritos para ver se são de Deus. É dessa forma que nós provamos, pela Escritura. Nós precisamos ter essa confiança na Escritura. Por quê? Porque quantos testemunhos nós já ouvimos, quantas experiências nós já ouvimos, quantas ênfases detalhadas que tinham anjos em tal lugar, arcanjos em tal lugar, fogo em tal lugar, uma espada de atravessar. Nós ouvimos isso. E descaradamente, quem é que estava no centro? O homem. Não era Cristo, não era a sua palavra, não era Deus, era o homem. O homem estava no centro. Tudo isso tira Cristo do centro e coloca outras coisas e outras pessoas que não são Deus. E no versículo 19, Paulo mostra que esse tipo de mestre, essas pessoas que estavam ensinando isso, eram mestres de si mesmos. Eles não faziam parte do corpo de Cristo. Eram homens que eram pastores do seu próprio ventre. Eram homens que se importavam somente consigo, não com as pessoas, não com as necessidades das pessoas, não com o que Deus esperava deles para o cuidado das pessoas, não. Eles se importavam consigo mesmos. Esses homens não se sujeitavam ao senhorio de Cristo de maneira alguma, de forma alguma. Enquanto que o verdadeiro líder cristão, ele está completamente sujeito ao condutor da nave. Quem é o condutor da nave? Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então, o verdadeiro líder cristão, ele se sujeita a Cristo, faz as coisas conforme Cristo ordena, Cristo manda na sua palavra e desfruta do crescimento natural das pessoas por meio do seu ensino. O versículo 19 diz: trata-se de alguém, falando desses falsos mestres,
trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento da... Deixa eu ligar o outro aqui. Oi, aí. Esses homens, eles não se sujeitavam a Cristo de forma alguma. E Paulo combate a terceira frente de ensino, de heresia que estava sendo colocada ali na igreja de Colossos. O ascetismo. Versículos 20 e 21, que diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Paulo aqui está combatendo o ascetismo. O que é o ascetismo? O ascetismo é aquele braço da religião que visa a mortificação da carne com o objetivo de se tornarem mais espirituais. Então agora não é cumprimento de regras, agora não é experiência, agora é mortificação da carne. A mortificação da carne para se tornarem mais espirituais. As práticas dos ascetas eram severas e eram muito comuns na Idade Média, onde os líderes religiosos, eles cortavam as pontas dos dedos para não tocarem e terem sensibilidade e algum tipo de desejo sexual. Eles cortavam as pontas dos dedos. Eles passavam noites e noites sem dormir, para que eles perdessem um pouco do sentido e não tivessem desejos pecaminosos e prazeres da carne, desejos sexuais, nenhum tipo de atração sexual. Eles faziam voto de silêncio, acreditando que se tornariam mais espirituais. Jejuns de perder o sentido, de beirar a loucura, de adoecerem o corpo, porque entendiam que isso os levaria para mais perto de Deus, os tornariam mais espirituais. Fora o alto flagelo. Eu estive no sertão com uma mulher que fez parte de um seminário na idade de muito jovem dela, e nesse seminário elas eram obrigadas a se autoflagelar, e ela tinha traumas terríveis com os flagelos que ela mesma, com a automutilação que ela tinha que fazer no seu próprio corpo para se tornar mais espiritual, para se aproximar mais de Deus. Isso é um absurdo. Práticas ascetas, o ascetismo na prática, no dia a dia. O fato é que esses homens, esses líderes, estavam impondo para a igreja dos Colossenses esse sistema também. Agora eles não só tinham que cumprir leis e rituais, ter experiências místicas, mas eles precisavam também fazer um sacrifíciozinho no corpo. Precisavam sofrer um pouquinho na carne. É por isso que Paulo diz: por que vocês se submetem a essas regras? Não manuseie isto, não prove aquilo, ou não toque naquilo outro. Por quê que vocês estão se submetendo a isso, uma vez que vocês já foram crucificados, sacrificados com Cristo? Porque algumas dessas práticas eram consideradas profanas para aquele povo, e eles estavam impondo, de fato, a abstenção dos irmãos daquela igreja sobre diversas coisas que era necessário ser feito com o seu próprio corpo para que eles pudessem se aproximar mais de Deus, se tornarem mais espirituais. Irmãos, infelizmente, quanto ascetismo nós vemos em nossas igrejas hoje. Quanto ascetismo. De diversas outras formas, não no ato do sacrifício, na automutilação do corpo, mas só que nós cristãos, nós temos custado a entender
que o evangelho, ele já traz consigo as suas responsabilidades, e elas já são o bastante. O bastante para quê? Para mostrar o quanto nós dependemos da graça de Deus para cumprir as responsabilidades que o evangelho traz consigo. O evangelho, ele já é um pacote de coisas que são extremamente abençoadoras, mas que nós já temos que nos abnegar de muitas coisas no pacote do evangelho. E que nós precisamos da graça de Deus para fazer isso. Nós precisamos do favor de Deus sobre nós para que a gente consiga cumprir aquilo que nos é proposto. Só que ao invés disso, nós, cristãos e as igrejas evangélicas, elas têm inventado muito mais listas e listas de regras que devem ser cumpridas para que nós sejamos mais espirituais e para que nós nos aproximemos mais de Deus. Por exemplo, em alguns lugares, cristãos não podem praticar esportes. Parece besta, mas eu me lembro. Nós chegamos num povoado do sertão de Pernambuco para plantar uma igreja. E eu tinha 24 para 25 anos. Jovem, jogador de futebol, pivôzão. Cheguei lá, falei, vou fazer amizade com essa turma, povoado. Coloquei um tênis, uma bermuda e uma camiseta e fui lá na quadra. Fiz amizade com o povo, joguei bola com eles das 4h30, 5 horas da tarde, até 8h30 da noite. Quando acabou, o rapaz falou assim, mas tu não é crente não, né? E eles nem eram cristãos protestantes, evangélicos. Tu não é crente não, né? Por quê? Crente não joga bola não, viu? Falei, não, joga bola. Crente é gente, joga bola, come carne, corre, anda de moto, de carro. Crente faz tudo, cara. Lógico, nós somos gente. Aí ele, não é não. Eu falei, por quê? Porque vinham uns crentes aqui que falavam que jogar bola é pecado. Então, o ascetismo no meio da igreja. A mortificação, cara. Hoje não, hoje eu não jogo bola, hoje eu sou a bola, né? mas na época, para mim, era uma mortificação da carne, não poder jogar bola. E eu joguei bola com aquele povo, fiz amizade com aquele povo, e Deus fez uma obra maravilhosa no lugar. Fizemos muitos amigos, Deus salvou gente ali que jogava bola comigo. Foi maravilhoso demais da conta. Só que, olha, em alguns lugares, jogar bola é pecado. Por quê? Porque você deve se abster para se tornar mais espiritual. Rapaz, imagine que a região que eu morei lá é o sertão do Pajeú, sertão de Pernambuco. Pensa num lugar quente, de verdade mesmo, 42 graus chegou a dar lá. Uma vez a Paulinha, uma vez eu vou ter que contar, viu gente? Uma vez a Paulinha chegou lá, e eu queria levar ela na casa de um dos meus melhores amigos lá, que me receberam lá quando eu cheguei lá. E ela chegou, eles abriram a porta, aquela portona de ferro, e a Paulinha caiu na besteira de encostar o braço assim na porta. A portona estava de frente com o sol, meu irmão. Você vê o grito que ela deu. Já queimou o bração, né? Então, por que eu estou falando isso? Olha o calorzão que era. E eu andava como? Camiseta normal. Quando eu ia fazer alguma evangelização, visitar a casa de alguém, eu ia de calça, mas quando eu estava andando no povoado lá, eu andava de bermuda e chinelo. O Lucas, aqueles ali, mas não são crentes não, porque não pode usar short e não pode usar camiseta não, tem que ser fechado até aqui e aqui, ó. E eu falei, rapaz, eu vou morrer, em um mês eu emagreci 11 quilos. Eu falei, eu vou morrer nesse lugar aqui se eu usar roupa fechada desse jeito. Aqui, ó, tá, nós estamos saindo do frio agora, eu não uso porque eu transpiro demais. Então, olha para você ver como que esses pensamentos são sutis, mas eles existem, eles acontecem no nosso meio. Por que que não podia usar? Porque quem usava a roupa tudo fechada aqui, ó, era o quê? Mais espiritual do que os outros que andavam de bermuda e camiseta e chinelo. Então, era uma falsa espiritualidade. Tinham que se abster dessas coisas para se tornarem mais espirituais. Não pode ver televisão, não pode ir ao teatro,
não pode ir à praia, não pode cortar um cabelo, não pode usar joia, maquiagem, não pode fazer tatuagem também, porque é pecado, é pagão. Não pode ouvir música, que não seja música cantada como um hino e corinho. Não pode ouvir uma bela arte, porque a música é arte, e a arte vem de Deus. A Bíblia fala, né? Lá em Êxodo, que Deus separou os artesãos e encheu eles do Espírito para que eles pudessem fazer a arte, né? Então, é lógico, músicas profanas, com letras profanas, nós não condiz com a nossa fé, mas tem músicas que têm belas letras, lindas poesias, e nós podemos ouvir, mas nos dias de hoje também não pode. Por quê? Porque se nós fizermos cada uma dessas coisas aqui, nós não somos espirituais e nós perdemos a nossa salvação. Só que tem uma questão. Nós taxamos tudo isso. Só que olha o que Paulo fala, ele trata tudo isso como mandamentos e ensinamentos humanos. Verso 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Tudo isso vai acabar. Não adianta essas imposições, porque tudo isso vai acabar, porque se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Ou seja, nada disso pode salvar, nada disso pode nos levar para mais perto de Deus, nada disso pode nos levar para mais perto de Cristo. Nós podemos muito bem não usar bermuda e nem camiseta, mas o nosso coração ser o mais perverso desse mundo. Nós podemos muito bem ter uma aparência de piedade, mas sermos as mentes mais malignas da face da terra. Isso pode acontecer. Todas essas coisas estão destinadas a perecer. Por quê? Porque somente Cristo, por meio de sua obra, é capaz de nos aproximar de Deus. Somente Ele, somente o que Ele fez na cruz, pode nos levar a Deus. Só Ele pode fazer isso por nós. E aí Paulo continua, versículo 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha que coisa interessante, você pode praticar os rituais do Antigo Testamento, você pode correr atrás das experiências místicas, você pode até mortificar a tua carne, mas nada disso tem poder algum para refrear os impulsos da carne. Nada disso. Somente Cristo pode fazer isso. Paulo está enfatizando aqui a impotência desses ensinos para a conduta e para a vida cristã diária. Paulo está mostrando que nada disso vai resolver o problema do nosso coração. Nada disso vai resolver as mazelas do nosso coração, da nossa mente, dos nossos desejos. Nenhuma dessas práticas vão resolver. Por quê? Porque elas têm aparência de sabedoria, mas são vazias de sabedoria. Elas têm aparência de religiosidade, de espiritualidade, mas são egocêntricas, idólatras, apresentam um falso Deus. Têm aparência de humildade, mas são falsas. Não se submetem a Cristo e no fundo, tudo gira em torno de si mesmo. São severas com o corpo, mas são incapazes de gerar transformação na alma, mudança de coração, regeneração do coração do ser humano. Por isso, são incapazes de dar frutos que vençam os impulsos da carne. Paulo combateu todo esse ensino falso, mostrando que não ia adiantar nada cumprir esse monte de ritual. Porque a resposta dele para o legalismo é: nós não precisamos cumprir nenhum ritual religioso para ser espiritual, porque em Cristo nós temos a verdadeira espiritualidade. A resposta dele para o misticismo é: nós não precisamos ter nenhuma experiência mística para estarmos unidos a Cristo, porque em Cristo nós somos espiritualmente unidos ao seu corpo, que é a igreja. E a resposta de Paulo ao ascetismo é:
nós não precisamos fazer nenhum sacrifício e nenhum autoflagelo com o nosso corpo para nos tornarmos mais espirituais. Em Cristo nós já fomos mortos, sepultados e ressurretos para a glória de Deus. Paulo deixou isso bem claro. Paulo mostrou que em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Por quê? Porque Ele é supremo e nós devemos depositar toda a nossa confiança e esperança nele. Vamos orar?